Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 20. Capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus, versículos 17, 18 e 19. Antes da leitura, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você se conhece? Você se conhece? Por exemplo, você sabe seus limites? Consegue identificá-los com facilidade? Você sabe quando você está entrando na zona de perigo? Você sabe quando vai perder o controle de si mesmo e vai fazer besteira? Ou você é do tipo que costuma ir e vai esticando a corda e quando explode o tambor você... Brincadeira, não precisava eu temer. A partir da semana que vem, se o Senhor nos permitir, eu vou ficar 4 semanas pregando sobre quem é você. Para você fazer vamos chamar de diagnóstico de si mesmo. A maior parte dos nossos problemas não são de origem espiritual. São do campo da nossa humanidade que Satanás aprendeu a explorar muito bem. E a gente não aprendeu a vigiar e a colocar piquetes de segurança para a gente não descambar nos descontroles temperamentais. Quem já viajou de trem, de metrô, sabe que quando você chega na estação tem uma linha amarela no lugar do embarque. É uma sinalização de que dali em diante você não pode passar, é zona de perigo. Quando a gente se conhece, a gente identifica a zona de perigo. E eu quero ficar uns 2 dias falando com vocês sobre isso e você vai se surpreender consigo mesmo. Porque tem coisas na nossa vida que não é Deus quem vai fazer. Somos nós que precisamos aprender a identificar e discernir os cenários, os ambientes, para que a gente comece a colocar freio em si mesmo. Não adianta querer bancar o macho, mulher macho sim senhor. Existem limites que estão em nós e que a gente precisa conhecer. Para quê? Porque quando você os identifica, você se torna mais forte, você se torna mais dependente de Deus. Amém? Chega, senão eu vou pregar, vou antecipar. Vamos lá, Mateus 21, Mateus 20. E subindo Jesus a Jerusalém, ele foi para onde? Ele foi para onde? Jerusalém. E onde ele estava? Não, espera aí. Quem estava aqui terça-feira passada, levanta a mão. Só? Quem estava aqui terça-feira passada, levanta a mão. Tá. Quem estava na outra terça, levanta a mão. Então você tem que me responder essa pergunta. Onde Jesus estava que ele está indo para Jerusalém? Sério? Galileia. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho lhes disse:
eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Diga amém. Agora diga assim: Senhor, me dá uma aula. Amém. Pode sentar. Há 2 terças atrás, hoje é a terceira, eu comecei a falar aqui sobre 7 dias caminhando com Jesus. Terça-feira passada eu falei sobre subindo para Jerusalém, dentro da mesma linha. No domingo da Santa Ceia, no domingo de Páscoa, eu preguei sobre então Jesus chegou a Jerusalém. Eu quero concluir um pouco desta viagem hoje, e é óbvio, eu disse aos irmãos que não daria tempo de eu tratar de todos os acontecimentos destes 7 dias de viagem. Quais 7 dias, pastor? Presta atenção, nos dias de Jesus, a Palestina estava dividida em 3 partes, em 3 regiões: Judeia, Galileia e Samaria. Os moradores, os habitantes das 3 regiões, judeus, galileus e samaritanos, tinham disputas regionais, territoriais. Os embates eram de cunho político, religioso e cultural. Por exemplo, judeus e samaritanos não se comunicavam. Um rabino judeu me disse que nos dias de Jesus, um judeu não lavaria os pés no tanque onde um samaritano tivesse lavado as mãos. Tamanha era a rivalidade entre eles. É tão drástica a disputa que quando Jesus quer provocar a mentalidade dos líderes religiosos de Israel, ele conta a parábola do bom samaritano. Aquilo é uma provocação grave, provocação braba, como diria o roceiro. Judeus e galileus também não tinham uma relação muito boa. Quando Pilatos mandou matar alguns galileus diante do altar em Jerusalém, Jesus cita isso, os judeus vieram contar para Jesus o episódio, meio que querendo provocar a Jesus, para ver como Jesus reagiria. E eles vêm contar com aquele sentimento de bem feito, os galileus tinham que morrer mesmo, porque eles são indignos do templo. Aí Jesus traz o exemplo da torre de Siloé, quando os 75 israelitas são esmagados pela torre. E aí Jesus pergunta: que diferença há entre a tragédia que houve com vocês na torre de Siloé, com essa tragédia que há com os galileus na frente do altar? Esses episódios revelam uma disputa entre esses povos. Jesus nasce em Belém, região da Judéia. Quando o anjo do Senhor aparece a José e fala do plano de Herodes de matar a Jesus, José vai embora para o Egito. E quando José volta do Egito, ele não volta para Belém, ele não volta para a Judéia, ele volta para Nazaré, que é região da Galileia. É na Galileia que Jesus cresce, na aldeia de Nazaré, próxima à grande cidade do seu tempo, na Galileia, chamada
Cafarnaum. Cafarnaum também está na Galileia. Aquela conversa que Jesus tem com a mulher samaritana ocorre no território de Samaria, dos samaritanos. As 3 regiões são visitadas por Jesus em seu ministério. Quando ele passa pelos 40 dias e 40 noites de jejum, sendo tentado pelo diabo, depois dos 40 dias ele vem do deserto para Nazaré, a cidade onde ele cresceu e viveu. E em Nazaré ele vai para a sinagoga de Nazaré. E quando ele lê o texto do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. O povo de Nazaré o expulsa da sinagoga e também o expulsa de Nazaré. E quer inclusive jogá-lo do monte abaixo, no monte chamado do precipício. Jesus passa entre eles e vai embora para Cafarnaum. E aí Jesus lança uma premissa, uma regra, uma lei da vida. Profeta não tem honra na sua casa. Tem gente que interpreta esse versículo dizendo, não, nós não temos que honrar os nossos, porque a Bíblia já diz que profeta não tem honra na sua casa. Se você é de Nazaré, fica à vontade, porque eu estou indo embora para Cafarnaum. Jesus está ensinando que um profeta não deve ficar num lugar onde ele não é honrado. É tanto que ele não volta mais em Nazaré. A única vez que ele passa em Nazaré, a Bíblia diz que ele não fez milagres, por causa da incredulidade do povo. E a incredulidade ali está no campo da desonra, porque o povo olha para ele e diz assim, isso não é o filho de Maria e de José? Como é que a gente vai crer que ele faz milagre? Que nada. Então, porque o desonram, não creem nele, e porque não creem nele, não recebem milagres. É em Cafarnaum que Jesus desenvolve, ou na região de Cafarnaum, que Jesus desenvolve a maior parte do seu ministério, junto ao mar da Galileia, onde ele fez a maior parte dos seus milagres. Não se sabe exatamente quantas vezes Jesus foi a Jerusalém durante os seus 3 anos e meio do seu ministério terreno. O que se sabe é que todo judeu precisava ir a Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, nas festas nacionais. Era obrigatório, pelo menos uma vez por ano, comparecer em Jerusalém. João, o evangelista, cita pelo menos 5 vezes a presença de Jesus em Jerusalém. Mas não se sabe ao certo, não há um consenso sobre. Mas agora chegou o momento de Jesus ir a Jerusalém a última vez. E da Galileia, onde Jesus estava, até a Judéia, em Jerusalém, para onde Jesus ia, distava aproximadamente 120 milhas, cerca de 190 quilômetros, subindo. Era região deserta. A viagem demorava em média de 6 a 8 dias. As pessoas tinham mais de uma opção de trajeto, mas a opção mais adequada era margeando o Jordão, tanto porque era menos deserto, portanto menos perigoso dos assaltos na viagem, quanto porque havia aldeias e povoados onde o indivíduo poderia recorrer a alimento, hospedagem no período da viagem. Afinal são 6 a 8 dias de caminhada. Agora, para esta última viagem, Jesus chama os 12, e o texto diz, à parte. E ele diz, estou subindo para Jerusalém, e lá eu vou padecer. Eu serei fustigado, torturado, machucado.
açoitado, escarnecido, e serei crucificado. Vou ressuscitar ao terceiro dia, mas o processo vai acontecer. Se alguém quiser vir após mim, é agora que Jesus fala esse versículo. Se alguém quiser vir comigo, negue-se a si mesmo. Jesus já está dizendo que para começar a viagem com ele para Jerusalém, o indivíduo tem que estar disposto a morrer também. Por isso ele diz: tome a sua cruz. Porque naquele contexto, quem carregava a cruz já estava condenado, ia ser executado. Então Jesus disse, se você quiser vir comigo, se vocês quiserem subir comigo, bom, tenho que dizer a vocês, abra mão da própria vida. Porque se farão isso comigo, podem querer fazer com vocês também. E aí ele vai ensinando algumas lições, e nessa viagem de 7 dias, incrivelmente, ocorrem uma série de acontecimentos, que a gente até pensa que se deram ao longo dos 3 anos do ministério, mas em uma semana, tem assim uma enxurrada de fatos, que vão apresentando Jesus aos seus seguidores. E um deles é esse, é quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, não é obrigado, você não tem que me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Falamos disso na primeira terça-feira que tratamos do assunto. No meio da viagem tem um segundo episódio, porque é muito interessante, porque na viagem Jesus vai caminhando e atrás vem 12, inclusive Judinha. Judinha está lá. Sabe quem é Judinha? Iscariotinho. É ele. Aí vem os 12, Judas Iscariotes. Aí vem os 12, Jesus está na frente, e os 12 atrás conversando, e um começa a perguntar para o outro: fala sério, o que vocês acham? Quem deve ser o maior de nós no reino de Deus? Quem vai mandar em quem lá? Aí é possível que João tenha dito assim: deve ser eu, né? Porque eu sou o único que consigo encostar no peito dele, e sou parente. Aí o outro diz: não, e Pedro? Pedro é mais corajoso, se arrisca. Mas Pedro é maluco, é adoidado, fala besteira, fora de hora. Jesus vê a discussão. Quando Jesus percebe a discussão, chega em um determinado momento que ele para e diz assim: quem quiser ser maior no reino dos céus tem que se fazer igual a esse menino. Porque quem não for como uma criança nem verá o reino de Deus. Já desmantela. Se uma rasteira no estilo zebra, tá? Desmantela. Lá na frente parece que a mulher de Zebedeu não presenciou a cena, que se ela tivesse presenciado, ela já tinha combinado com os 2 meninos: vocês fiquem tranquilos, que eu vou conversar com Jesus, eu vou pedir para ele para garantir para vocês a vice-presidência. Um vai ser primeiro vice, outro vai ser segundo vice no reino de Deus. Pode ficar tranquilo que eu já vou defender nosso peixe. Mas eu acho que ela não viu essa aula que Jesus deu, e ela chega assim: mestre, eu quero fazer um pedido que o senhor não pode enjeitar. Eu estou falando agora igual a gente lá na roça, tá? O senhor não pode enjeitar o pedido que eu vou fazer para o senhor. Aí Jesus diz: fala, mulher de Zebedeu. Senhor, eu quero que no teu reino meus 2 meninos estejam bem posicionados. Dá para explicar? Eu quero que um fique do teu lado no trono, do teu lado direito, e o outro do teu lado esquerdo. O resto dos crentes que se converterem depois disso, que se virem como der, pendurem na janela, contanto que meus meninos estejam no trono contigo. Aí lá vem mais uma lição, quando Jesus diz: eu posso, é possível. Eles beberão do cálice que eu beberei? Eles
desavisados, viram Jesus dar uma aula usando o menino, mas ainda estão com vontade de serem vice-reis. Aí chegam para Jesus e dizem: o cálice que o senhor vai beber, a gente bebe. Para sentar no trono, um do lado direito, outro do lado esquerdo? Pode botar o cálice que a gente bebe. Aí Jesus disse: o cálice que eu beberei, vocês beberão. Quanto a sentar-se comigo no meu trono, compete àquele a quem o meu Pai quiser dar. Mais uma lição. Já falamos disso aqui nas terças anteriores. Estou só dando estou viajando com vocês. Quando Jesus vai caminhando, aparece um rapaz, crente todo, santo até a pestana. Bom mestre. Jesus diz: por que você está me chamando de bom, sendo que só há um bom, que é Deus? Mais uma aula. O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. Guardar mandamentos? Quais? Tipo assim, tem algum que eu não conheço? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Não, eu faço isso desde a minha juventude. Interrompeu, ele não deixou Jesus terminar. Ele está tão convencido que ele não deixa Jesus terminar. Eu faço isso desde a minha juventude. Aí Jesus diz: então vai, vende o que tens, dá-o aos pobres e depois vem e segue-me. Jesus está ensinando para ele que não adianta você guardar mandamento, mas na hora de praticar o amor você não consegue. A viagem continua. À medida que a viagem vai continuando, Jesus chega em Jericó. Agora Jesus já está na região da Judéia. Jericó, naqueles dias, havia duas cidades, uma em ruínas, a velha Jericó, e a nova cidade de Jericó, construída por Herodes, onde Herodes fez um palácio de inverno para os seus dias de férias, os seus dias de descanso. Então, quando Jesus vai saindo das ruínas da velha Jericó, dois cegos gritam: Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus diz: vejam, e eles são curados. Quando ele vai entrando em Jericó, o povo vem barulhando, porque há 4 quilômetros atrás o povo viu dois cegos sendo curados. Então o povo está gritando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Bartimeu, que era cego, mas não era surdo, falou: quem é? Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém diz: cala a boca, cego, cala a boca. Jesus para e diz assim: trazei-me. E alguém chegou para Bartimeu e disse: levanta que ele te chama. Você já parou para analisar a alegria de Bartimeu com essa notícia? Quando Bartimeu chega diante do mestre, o mestre diz: o que você quer que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. Jesus então diz: vê, a tua fé te salvou. A Bíblia não diz que os outros dois seguiram a Jesus, mas a Bíblia diz que diz o nome do rapaz aí, irmão? Bartimeu, obrigado. A Bíblia diz que Bartimeu seguia a Jesus pelo caminho. Tipo, ele me curou, agora eu posso até morrer. Ele me curou, eu vou com ele. Só que Jesus não era obrigado a passar por dentro de Jericó. Ele podia passar pelo caminho que margeava Jericó, mas que não necessariamente entrava na cidade. E em Jericó havia um camarada rico, poderoso,
que era auditor fiscal de Roma no território de Israel. E ele quer conhecer Jesus. E a multidão não permite. Além do mais, ele é excomungado pelo templo. Então ninguém ia deixar ele encostar em Jesus. Então ele resolve correr na frente. Isso tudo é na mesma viagem. Sobe numa figueira, se esconde entre as folhagens para ver Jesus passar. Enquanto Jesus vai passando, Jesus para. Zaqueu, desce. Desce rápido, moço, eu vou dormir na sua casa. O cara não podia entrar no templo, mas agora o templo vai entrar na casa dele. Ele não pode ouvir a lei, mas agora a graça vai morar na casa dele. Ele foi condenado pelo templo, mas agora a salvação vai para a casa dele. Jesus passa a noite na casa de Zaqueu e salva a casa de Zaqueu. Terminou. Jesus vai continuar subindo para Jerusalém. Terça-feira nós paramos aqui. Quando Jesus vai chegando em Jerusalém, antes de entrar em Jerusalém, porque é uma subida, e para Jerusalém desce. Então Jesus sobe, na subida está Betfagé, casa de figos, e à frente de Betfagé, Betânia. Se você não ouviu a pregação da Santa Ceia, ou se esqueceu, ouve de novo, eu falo bem detalhadamente. Quando Jesus chega em Betfagé, ele diz a 2 discípulos: ide à aldeia mais próxima. Olha para mim, qual é a aldeia mais próxima que o texto cita? Betânia. Na entrada da aldeia tem uma jumenta presa e um jumentinho. Trazei-mos. Só Mateus diz, me parece, que trouxeram não apenas o jumentinho, trouxeram a jumenta também. Se alguém vos perguntar por que soltais a jumenta, dizeis: o mestre precisa dele, do jumentinho. De fato, alguém pergunta, eles soltam a jumenta, trazem o jumentinho. Jesus colocam manto sobre o jumento, Jesus sobe no jumento, e agora Jesus vai sair de Betfagé para Jerusalém, e aí a multidão começa a gritar. Por que a multidão começa a gritar? Porque o profeta já havia dito, que Zacarias capítulo 9, que o seu rei viria montado num jumento, filho de uma jumenta. Por isso Jesus também traz a jumenta para o cumprimento literal, objetivo, claro, da profecia. E à medida que Jesus vai descendo para Jerusalém, a multidão vai gritando: Hosana nas alturas, bendito o rei que vem em nome do Senhor. A multidão que vem gritando com ele desperta a multidão da frente. As pessoas começam a abrir as portas. João diz isso. Começam a abrir as portas para ver o que está acontecendo. E aí a multidão vai saindo de dentro de casa e vai se unindo ao grupo, e jogam ramos no chão, e gritam, e louvam. Ora, Jesus sabia o que ele estava fazendo. Jesus sabia que aquilo seria recebido pelo Sinédrio como uma ameaça política. É tanto que quando Jesus vai entrando em Jerusalém barulhando, João diz que o Sinédrio se reuniu e disse: vede como toda a multidão o acompanha. E a Bíblia diz assim: e ali deliberaram matá-lo. Eles já queriam matar a Jesus, mas eles não haviam encontrado uma razão que juridicamente
respaldasse a ação, mas agora Jesus deu, ele está revolucionando, e ele não deu porque ele errou no cálculo, não, Jesus sabia, já estava cumprido o tempo, já era a hora, e ele agora veio para cumprir a missão que o Pai lhe havia determinado. E quando ele entra em Jerusalém, Jesus não vai para o Sinédrio, Jesus vai para o templo. Aqui vai mais um ato de Jesus dessa viagem. Se você está caminhando com Jesus, está aí. Ele chega no templo, e aí, irmão, Jesus chega e ele cata um azorrague, um cabo de alguma coisa, e ele entra no templo com um azorrague, um chicote, e Jesus sai virando mesa. Agora, olha bem para mim, precisa de chicote para virar mesa? Sim ou não? Precisa de chicote para virar mesa? Então para que Jesus pegou o chicote? Vou virar mesa. Fica bem na tua. Porque se você vier, eu lhe acerto, seu ladrão. A minha casa é casa de oração. E vocês transformaram a minha casa em ninho de salteadores. Irmão, Jesus está mexendo com a cúpula da religião, os sacerdócios, os escribas, os fariseus. Jesus está mexendo com o sinédrio. Jesus está mexendo com os saduceus. Por quê? Porque enquanto os fariseus comandavam a economia a partir do comércio, os saduceus controlavam a economia a partir da agropecuária. Os fariseus eram os cabeças do sinédrio, dos 72 membros do sinédrio, a maioria absoluta era composta de fariseus. Então Jesus está mexendo com a política, com a religião, com a economia e com o poder jurídico. Fala a verdade, ia sair vivo? Iam deixá-lo vivo? Ele fez uma bagunça, irmão. E o que Jesus está fazendo? Quando Jesus chega no templo e bagunça, porque ele bagunçou, ali ele botou para esculambar. Ele sai virando tudo. Por que Jesus faz isso? Presta atenção. Nos dias de Jesus, eu já disse aos irmãos que todo judeu tinha que vir a Jerusalém pelo menos uma vez oferecer sacrifício. Nos dias de Jesus, os sacerdotes havia estabelecido que nenhum adorador podia trazer o cordeiro, o pombo, a rolinha, a ovelha ou a novilha de casa. Eles haviam estabelecido que os animais criados em casa não eram puros e por isso não poderiam ser oferecidos em sacrifício no templo. Com isso, o que eles fizeram? Os fariseus e os sacerdotes se tornaram criadores de ovelhas, de vacas, de pombinhos, de rolinhas. Para quê? Porque quem vinha adorar, vinha lá da Galileia, vinha de Samaria, os judeus de outras partes do mundo tinham que vir, os que moravam no Egito, na Pérsia, na África, tinham que vir para Jerusalém adorar. Então todo mundo chegava e tinha que ir no mercado, no mercadão dos sacerdotes, comprar a ovelha do sacrifício, comprar o cordeiro do sacrifício, comprar a novilha do sacrifício. Com isto, os saduceus se tornaram poderosamente grandes pecuaristas às custas da adoração do povo. Mas não era só isso. O camarada que vinha adorar, ele não podia ir no templo e comprar a ovelha e a novilha e o animal do sacrifício com o dinheiro que ele trazia de casa. O templo não aceitava denário, nem dracma,
nem de dracma. Era preciso ir na casa de câmbio, trocar o dinheiro que o povo movimentava por uma moeda chamada de tetradracma síria. Só os sumos sacerdotes tinham acesso à tetradracma síria. Ela é até hoje a moeda mais forte da história. Ela ficou cerca de 350 anos sem sofrer nenhuma variação cambial. Então, o judeu que vinha adorar tinha que comprar o cordeiro lá no mercadão dos saduceus, que controlavam a agropecuária. Só que para comprar, ele tinha que ir na casa de câmbio dos fariseus, converter a moeda. Quem eram os fariseus? Os comandantes do sinédrio. Com tudo isso, os sacerdotes eram beneficiados. E naqueles dias o sacerdócio era um cargo político. Era Roma quem nomeava e fazia a escala do serviço dos sacerdotes e dos levitas. Com aquilo, a adoração a Deus estava sofrendo uma exploração violenta, virulenta, pecaminosa, gananciosa, ridícula, abusada. Quando Jesus viu aquela cena, ele entrou na casa de câmbio, virando mesa de câmbio, bagunçando a feira e dizendo: esta aqui é a minha casa, e a minha casa é casa de oração, e vocês transformaram a minha casa em ninho de ladrões. Presta atenção, quando Jesus entra em Jerusalém, a Bíblia diz que o sinédrio deliberou matá-lo. Mas o sinédrio não poderia matar a Jesus se os sacerdotes não concordassem. Não é por acaso, irmão, que Jesus entra em Jerusalém montado num jumento. Jesus sabe que pela tradição judaica, quem passasse pelo portão de Jerusalém montado seria declarado rei. Então ele faz a propósito. Jesus sabe que o sinédrio vai querer matá-lo, mas precisa do aval dos sacerdotes. Então ele vai no templo e vira a casa. Aí a Bíblia diz: então os sacerdotes determinaram matá-lo. Agora, o sinédrio e os sacerdotes querem Jesus morto a qualquer custo. Depois que ele faz aquilo, ele sai calmo, sereno e tranquilo. O crente vai indo. E ele sai para onde? Vai para Betânia. Fazer o que em Betânia? Maria, irmã de Lázaro, está oferecendo um jantar para Jesus. João 12, Marcos 14. Para que um jantar? Porque ele ressuscitou meu irmão. Eu vou honrá-lo. Quando Jesus vai para Betânia, a Bíblia diz assim: e os sacerdotes então determinaram que também matariam a Lázaro, pois por causa dele o povo cria que Jesus era o Cristo. Ou seja, a ressurreição de Lázaro tirou a dúvida de quem ainda se perguntava ser ou não ser. Quando Jesus chega no jantar, a mesa não era como a mesa que a gente conhece, tá? Era posto no chão, tipo um pano, um tapete, um tecido no chão. Então, os convidados, dá para ver daí, não dá? Os convidados sentavam à mesa, se assentavam à mesa para jantar, e se assentavam mais ou menos nessa posição aqui, ó. Se assentam para se servir, mas os pés estão para trás, porque é deseducado colocar os pés virados para a mesa. Enquanto Jesus está sentado, entra na casa uma mulher
pecadora. E a mulher, quando entra na casa, chega aos pés de Jesus e debruça e começa a chorar. E ela chora e beija os pés. Chora e beija os pés. Quando ela viu que molhou demais, ela começa a enxugar com os cabelos. Aí alguém que estava na cena fez assim: esse cara é profeta nada? Se esse cara fosse profeta, ele saberia que essa mulher que está tocando nele é pecadora? Aí Jesus olha para o hospedeiro, o anfitrião, e diz: Simão, um homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 denários e o outro lhe devia 500 denários, e ele perdoou aos 2. Qual dos 2 terá mais consideração por ele? Qual dos 2 será mais grato? Qual dos 2 o amará mais? Simão diz: a resposta é lógica, aquele que mais foi perdoado. Jesus disse: verdade, eu entrei na tua casa e tu não me deste o ósculo. Eu me assentei à tua mesa e tu não me lavaste os pés. Mas esta mulher lava-me os pés com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos e me beija os pés. O ósculo era o beijo na mão ou no rosto. Jesus está dizendo: tu não me beijaste as mãos, nem me beijaste o rosto, mas ela me beija os pés. Por isso que eu te digo que perdoados são os seus pecados. Enquanto Jesus faz isso, a mulher está sendo perdoada e abençoada. Maria chegou. Não é a mesma pessoa, tá? Não confunde, não é a mesma. Maria chega com um vaso de alabastro. O vaso de alabastro, o alabastro era uma pedra branca, transparente, translúcida. Só que a Bíblia diz que dentro da pedra tinha um perfume de nardo puro, avaliado em 300 denários, 300 dias de trabalho. E a mulher não abriu o vaso, porque o texto revela que o vaso era um vaso único, não era um perfume de uso em casa, era uma joia. E ela não se contenta em pegar o perfume e derramar no mestre. Não, ela não quer dar só o perfume, ela quer dar o vaso. É como se ela dissesse: se o meu mestre vai ser quebrado na cruz, o que é uma pedra de alabastro, e ela quebra o vaso. Quando a Bíblia diz que o perfume encheu toda a casa, é porque quando ela quebrou, espanou. Toda a casa foi perfumada. Aí Judas Iscariote diz: para que isso? Igual alguém pensou agora: para que quebrar o vaso de barro? É da ornamentação. Vigia, irmão. Judas diz: para que isso? Podia vender e dar para os pobres. Jesus disse: os pobres sempre estarão no meio de vocês. Mas essa mulher antecipou-se em ungir o meu corpo para a sepultura. Pelo que eu vos digo, que em qualquer parte onde esse evangelho for pregado, o nome dela será mencionado. Aleluia. Vamos terminar?
Jesus estava num almoço ou numa ceia? A Bíblia chama de almoço ou ceia? Ceia. Que hora é a ceia? À noite. Um membro do Sinédrio, sabendo que o Sinédrio já havia deliberado matar a Jesus, ele não queria se expor, mas ele queria saber quem é Jesus. Mas eu sou um príncipe, eu sou do judiciário, como é que eu vou ver Jesus? Ele já está condenado, ele vai morrer. Depois da Páscoa, ele vai ser executado. O que eu faço para encontrar com ele? Pela importância, Nicodemos tem informantes. Ele sabe que Jesus está entre Betânia e Betsaida, Betfagé. Então ele sai de Jerusalém de noite. Eu vou conhecê-lo. E eu vou conhecer antes que ele morra. É nessa casa que Jesus está? Sim. Diga para ele que Nicodemos gostaria de falar com ele. O mestre vem. Quando o mestre vem, Nicodemos diz assim: mestre, irmão, olha, um membro do Sinédrio não chamaria alguém de mestre. Só podia ser chamado de mestre quem havia estudado na escola dos rabinos. Jesus não estudou. Mas Nicodemos chega assim e diz assim: olha, nós sabemos que tu és mestre. Nós quem? O Sinédrio todo está determinado a te matar, mas é inveja. Todo mundo reconhece que você é Rabi, vindo de Deus, porque ninguém tem coragem de fazer o que você está fazendo se Deus não estiver nele. Ninguém tem coragem de virar o templo de cabeça para baixo se não for pela autoridade de Deus. Ninguém tem coragem de desafiar o Sinédrio se não for na autoridade de Deus. Tu és mestre. Quando ele diz tu és mestre vindo de Deus, Jesus, que estava disposto a tudo e a qualquer coisa, diz: é necessário nascer de novo. Nascer como? Eu posso porventura entrar novamente no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Jesus diz: aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer que é necessário nascer de novo, porque é necessário nascer da água e do Espírito. Aí piorou. Nicodemos aí que não entendeu nada mesmo. Quer nascer da água, quer nascer do Espírito. Jesus diz: vou te explicar. O vento sopra onde quer. Pneuma. O Espírito sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Agora Jesus fala dele: assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Jesus está falando dele, pastor? Está. Jesus está dizendo: vocês não vão entender o que eu vou fazer. Vocês não entenderão de onde eu vim, nem saberão para onde eu vou.
mas eu estou sendo guiado pelo Espírito, porque o Espírito que guiou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, também o guiou até o Calvário para esmagar a cabeça da serpente. Hebreus capítulo 9 diz que Cristo Jesus foi guiado pelo Espírito eterno, oferecendo-se a si mesmo imaculado a Deus, para resgatar das obras mortas a nossa consciência, a fim de servirmos ao Deus vivo. Deixa o restante para a próxima Santa Ceia, porque agora entra na cena do Calvário. Depois disso aqui, Jesus diz: vai começar a celebração da Páscoa, prepare o cenáculo. Enquanto comiam a Páscoa, ele estabeleceu a Santa Ceia. Qual a diferença da Páscoa para a ceia na sua liturgia? Na Páscoa eles tomavam o cálice e depois comiam o pão. Na Santa Ceia, Jesus oferece o pão e depois o cálice. O que ele está dizendo? O que isso significa, pastor? Ele está dizendo: eu estou virando a chave, abrindo uma nova dispensação, abrindo um novo tempo. Estou pegando, vou quebrar não, estou pegando a velha dispensação e colocando de cabeça para baixo, e abrindo a nova dispensação. Ela vem com ramos de vitória, ela vem com ramos de vida, ela vem com adoração espontânea. E eu já tinha dito isso para a mulher samaritana, quando eu disse: a hora vem e já chegou. Ou seja, vem a hora e a partir de agora estou inaugurando um novo tempo, uma nova dispensação, uma nova era, uma nova forma de culto, uma nova forma de servir a Deus. Qual? Nela os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Fica de pé, por favor. Pode dar glória a Deus, pode aplaudir, pode celebrar, pode adorar, pode falar em línguas. É por essa razão que é Nicodemos e José de Arimateia que vão a Pilatos com uma intervenção, pedindo autorização para tirarem o corpo de Jesus da cruz e sepultá-lo. Porque Nicodemos decidiu seguir a Cristo. Não dá para encontrar com Ele de noite e permanecer vivendo na escuridão. Eu tenho que assumir que Ele mudou a minha vida. Eu tenho que assumir que Ele tocou na minha alma. Suas palavras mexeram com a minha essência. É por isso, e não dá tempo para falar um pouco mais, mas vamos dar um salto aqui nos episódios, quando ele está no Calvário. E chega a hora mais triste da história, quando ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu, por que tu me desamparaste? E aí ele diz assim: está. Ai, que frase! Ah, que frase! Se a Bíblia toda se perdesse e algum arqueólogo cheio da graça encontrasse apenas esta placa escrita: está consumado, já seria suficiente. Porque está consumado significa está pago, está cumprido, está resolvido. Não há mais obstáculo, não há mais barreira. Ninguém pode questionar. Tetelestai, está liquidado.
em tuas mãos entrego o meu espírito. O corpo declinou, a cabeça tombou. Jeová não aguentou. O Todo-Poderoso não ficou no trono. O Todo-Poderoso não permaneceu sentado. Salmo 18, quando o filho tomba, a descrição poética é essa aqui: o pai no trono faz assim, ó. O texto diz: das suas entranhas subiram fogo, e das suas narinas saíram brasas vivas. E o pai se levanta do trono e chama um querubim. Os querubins são aqueles anjos que ficam diante do trono, na visão de Ezequiel, na visão de Daniel, na visão do Apocalipse. E um querubim se aproxima. Por isso que em Ezequiel 1 eles não são chamados de anjos, eles são chamados de carros. Ele montou num querubim, o pai. E quando ele subiu num querubim, o querubim partiu. E o Criador faz a volta no universo. Quando ele passou na frente do sol, o sol fez continência e apagou. E quando ele fecha o círculo, ele desce. Jeová desce. Ele mesmo desce. E quando ele desce, diz a Bíblia, o véu do templo se rasgou. Não se rasgou aleatório, não se rasgou de baixo para cima, se rasgou de alto a baixo. Porque quando ele desce, ele abre o véu, ele rasga o véu, a terra treme. E quando a terra treme, os soldados caem e, desesperados, eles olham para o centurião, o comandante, e perguntam: o que aconteceu? O que é isto? E o centurião cai de joelhos e diz: este homem é verdadeiramente o Filho de Deus. Presta atenção para a gente encerrar, senão vira vigília. Essa foi a pergunta que fizeram a Jesus diversas vezes e ele não disse. Satanás chegou para ele e disse: se tu és o Filho de Deus. Ele não atendeu, ele não deixou Satanás ter certeza. O diabo ficou na dúvida o tempo inteiro se Jesus era mesmo o Messias. Se tu és, Jesus não respondeu. Pilatos pergunta: se tu és? Ele não responde. Herodes diz: se tu és? Ele diz: tu dizes. Ele não disse. E quando ele quis falar de si mesmo, ele disse: o Filho do homem, o pão da vida, a água da vida, a luz do mundo. Mas ele não diz: eu sou o Filho de Deus. Ele fala: o Filho do homem, o Filho do homem, o pão da vida, o verbo da vida. Quando o véu do templo rasga e a terra treme e o sol escurece, agora a declaração veio. Agora o centurião diz: esse homem é verdadeiramente. O que ele está dizendo é: agora não tem mais dúvida, não tem para que ficar perguntando. Ele realmente é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ergue as mãos para os céus e declara: ele é o Filho de Deus. A certeza era tão grande, gente, que disseram assim: coloca ele no túmulo, mas não deixa só, coloca um pelotão
de guardas para vigiar. A gente quer ter certeza. Abiacaçapalai, Ossuriai, Cova, Surabadá. A terra está parada, mas ele desce às partes mais baixas da terra, pisa na cabeça de Satanás. Aí ele pega o paraíso, onde estão os crentes de todas as épocas, e ele sobe com o paraíso, e chega com o paraíso e coloca diante do trono de Deus. E desce. Domingo pela manhã está todo mundo lá. João 20. Vem um anjo, que a Bíblia diz que ele tem a aparência de um relâmpago. E quando o anjo pisa, os soldados caem. E o anjo remove a pedra. E eu imagino quando o anjo removeu a pedra, o anjo fez assim. E ele se levanta. Eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Se você pode, dê glória, aplauda, fale em línguas, chore, adore a Ele. Foi por nós, foi por nós, foi por nós. É por isso que quando ele encontra Maria Madalena no jardim, ele diz: vai, dize aos meus discípulos e a Pedro que eu vou para a Galileia. Eu volto para lá. Eu os encontro lá. É por isso que quando a irmã Maria vai dar o recado e fala com todo mundo, eu falei com Jesus. Ele me disse que vai ver a gente lá na Galileia. Irmão Pedro, ele mandou dizer para você que ele te espera lá, tá? Aleluia. Oh, aleluia. É lá no mar da Galileia, onde eles estão pescando, que Jesus chega para comer peixe com mel. Ah, para, senão eu prego de novo. O que eu quero te dizer é que tudo isso foi por mim, foi por você. Aleluia. E tem mais. Não foi apenas por mim e por você, foi também para mim e para você. Se tem alguém do seu lado, diz para ele assim: Ele conquistou o céu para você. Ele conquistou o céu para você. I kept the fragments of our vow
inside the quiet corners of my mind. Even when the fire's faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight.
promises. Your memory keeps me in its light. I keep moving, but I'm orbiting a truth I can't escape or twist. I'm still bound to all you left in me by the grace